Vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Então, sejam bem-vindos aí a nosso encontro virtual, mais um encontro virtual. Estamos aí ainda no nosso quadro epidemiológico da Covid-19. E a gente está iniciando hoje aí o nosso último semestre letivo, né? Já vamos aí para o nosso quarto período, trabalhando realmente agora totalmente remoto, né? Sem nenhum tipo de encontro presencial desde março do ano passado, né? Então já vamos ver para o nosso quarto período que a gente não está tendo nenhum tipo de encontro presencial com vocês. Então, passou rápido, né? Agora a gente está indo para a reta final, 4 últimas disciplinas, políticas públicas de sociedade, professora Ana Cláudia, que vai trabalhar com vocês novamente, gestão ambiental e sustentabilidade, professor Jurandir, relações internacionais do professor Jonas Fernando Petri, que também já trabalhou com vocês anteriormente, e empreendedorismo governamental, professor Daniel Armon. E, além disso, nós vamos ter as defesas dos TCC, tá? Nós ainda temos alguns alunos aí que estão fazendo a dependência, que termina hoje, e hoje é realmente o último momento, porque nós já vamos iniciar a programação das bancas de defesa, tá? Então, a gente espera aí que esses alunos consigam terminar com êxito aí a dependência e postar os trabalhos nas suas versões finais. As defesas do TCC, elas vão ter um calendário mais ou menos flexível, tá, pessoal? Isso vai ficar a cargo de cada professor orientador. A ideia, nós vamos ter um período aí de 22 de agosto até dia 5 de setembro, se não me falha a memória, mas possa ser que, dependendo do aluno, do professor, até membros da banca, isso possa ser antecipado. Por que logo no início do período? Porque agora nós vamos colocar o trabalho sob a apreciação de membros externos, né, que não tiveram contato nenhum com o que foi produzido. E, geralmente, né, isso é uma prática muito, muito importante para a academia, esse olhar externo, tem sempre contribuições dos dois professores que vão participar da banca junto com cada orientador. E é de praxe a gente atender as recomendações, né, avaliar que elas sejam pertinentes para o enriquecimento do trabalho. Essas bancas todas vão acontecer de forma virtual, nesse período aí, de 22 até 5 de setembro, podendo algumas acontecerem antes, como o professor Tristão, por exemplo, já está agendando algumas aí para o final deste mês, início do mês de agosto. Então, espero aí que todos tenham êxito nessa etapa. E também, até o final de julho, a gente está concluindo aí a questão da realização dos estágios supervisionados, que é o estágio 3. O professor Jurandir está à frente desse processo desde o início. Nós ainda temos alguns alunos ainda que estão com pendência na postagem do relatório parcial, isso ele está gerenciando caso a caso. E até o final do mês, a gente espera que todos consigam postar o relatório final. E aí a gente vai abrir a sala do estágio 4. O estágio 4 é a apresentação do relatório final de estágio. A gente ainda está vendo tradicionalmente a gente faz isso de forma presencial, né, Jurandir, nas outras edições. A gente está vendo aí como é que a gente vai operacionalizar da melhor maneira possível, considerando ainda a questão da epidemia. Bom, e por fim, nós temos as atividades complementares, né? Como a gente falou lá em março, quando a gente abriu o semestre, a gente disponibilizou aí, junto com a dependência, uma disciplina optativa. Como o regulamento também foi adequado para prever esse tipo de aproveitamento, tem a disciplina Gestão da Qualidade no Setor Público. Ontem foi um dia assim bem corrido, né? Praticamente mais da metade das postagens ocorreram no último dia, né? Nós tivemos, se não me falha a memória, 63 postagens. Alguns alunos já integralizaram as atividades complementares. Eu espero que os alunos que estejam cursando essa disciplina, ainda tem a avaliação final, que vai ser feita hoje e amanhã. Assim que a gente conseguir emitir aí para o histórico escolar de vocês, vocês entrem com o requerimento solicitando a integralização das atividades complementares, tá? Bom, a minha fala é breve, eu estou bastante gripado hoje, né? Espero que não seja Covid.
Mas é uma gripe mesmo, acho que a imunidade está um pouco fraca em função dos últimos dias, estou dormindo mal também. Então, eu espero que a gente tenha êxito aí mais esse semestre, né? E que o semestre também ele vai ser um pouco mais curto, tá, pessoal? Ele termina dia 30 de setembro, tá? Porque em outubro, 30 de outubro, desculpa, termina dia 30 de outubro, porque em novembro vai ser dependência, repercurso, porque o projeto junto à CAPES fecha em novembro, tá? Então vai ser um semestre assim bem dinâmico. Eu espero realmente que a gente consiga chegar lá ao final com todos aqueles que ainda estão cursando e a gente parte então para o processo de formatura de vocês. E aí a gente talvez faça no final do ano ou no início do ano, dependendo aí da agenda do nosso reitor, tá bom? Modalidade também a gente não pode ainda prever se vai ser presencial ou remota, né? A gente tem feito as colações de grau de forma remota aqui na UFAM, tá? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, tá? Eu vou abrir um momento aqui, tá? Vocês podem perguntar, para a gente passar a palavra aí para o professor Daniel e o professor Jurandir fazerem a abertura acadêmica do nosso semestre. Amanda Andréia levantou a mão. Pois não, André? Professor, a postagem da disciplina da atividade complementar pode ser até hoje, não é isso? Não, ela vai ficar aberta até o final do semestre, tá bom? Tá ok. Obrigada, professor. Essa é a minha dúvida. A gente vai até pedir para o Chico depois colocar lá o íconezinho da atividade já no 8º módulo, tá? Okay, na realidade, obrigada. hoje e amanhã a gente está fazendo a avaliação final da disciplina, tá? E aí vocês têm até final de outubro para postar as atividades. Mas, André, boa pergunta, porque alguns alunos enviaram ainda a planilha errada e eu dei o feedback. Usem sempre a planilha nova que está postada lá e, se possível, bote a documentação na sequência, tá bom? Isso facilita bastante a análise, ok? Bom, então, e aí deu para ir já, Daniel e Jurandir? Quem começa? Eu começo, então. Vamos lá, Daniel. Obrigado aí por ter aceito o convite, né? E muito obrigado, Jurandir, também. A professora Ana Cláudia não está aí, nem o professor Jonas, né? Assim como os demais orientadores, mas eles já nos agradecemos aí a participação e a colaboração de vocês aí mais essa etapa do nosso curso, tá? Ok. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, a apresentação. Só para eu poder falar um pouco da disciplina. Primeiro, boa tarde a todos. Professor Armando, obrigado novamente aí pelo convite para participar dessa abertura aqui do semestre com a turma. É um prazer revê-los. Nós já estivemos juntos em oportunidades anteriores. A mais recente foi na disciplina de projetos. E agora nós vamos nos reencontrar na disciplina de empreendedorismo governamental. É uma disciplina que poderia ser bastante teórica, mas eu tive o interesse de fazê-la o mais prática e o mais dinâmica possível, e isso também foi muito motivado pela própria provocação do professor Jurandir, que num primeiro momento já convidou para uma ação interdisciplinar, e a gente vai conversar com vocês mais na frente, depois da fala dele, sobre essa interdisciplinaridade que nós estamos propondo para as disciplinas. Bem, a disciplina em si, ela tem essa proposta de discutir e de trazer à reflexão o quanto que as nossas organizações públicas podem se tornar, o quanto elas podem se tornar mais empreendedoras. E aí cabe uma série de discussões muito ricas sobre o próprio conceito de empreendedorismo e a própria noção de como isso se aplica ao setor público. Porque toda vez que nós falamos em empreendedorismo, provavelmente vem à mente de vocês a ideia de um empresário, de alguém que monta um negócio, que tenta ser dono do seu próprio tempo, né, da sua própria rotina,
com todas aquelas vantagens e com todos os mitos associados a essa ideia do empresário. Então, o primeiro trabalho da disciplina, o primeiro objetivo específico, inclusive, dela, é fundamentar melhor essa ideia do que é empreendedorismo. Então, nós vamos entender o conceito, nós vamos entender um pouco da origem dessa discussão do empreendedorismo, empreendedorismo como um fenômeno social e econômico, e como isso se desdobra nas organizações, tanto nas empresas quanto nas organizações públicas. E depois, nós vamos refletir exatamente sobre a possibilidade de aplicar esses conceitos nas organizações públicas, na administração pública em geral. Nós temos aqui essa ementa, que ela, num primeiro olhar, né, quando a gente dá uma olhada na ementa, parece que ela é muito teórica e muito ligada a algumas discussões que vocês já tiveram em outras disciplinas. Você já deve ter discutido isso lá em teorias da administração e em tantas outras disciplinas ao longo do curso, né? Teoria da administração pública, mais especificamente. Vocês discutiram essa questão da relação do Estado com a sociedade, o governo, como é que ele interage, quais são as possibilidades de interação com a comunidade, com o cidadão, a própria evolução da administração pública, desde o patrimonialismo, né, passando pela gestão mais burocrática, chegando na nova gestão pública. Então, boa parte desse conteúdo da ementa não é novidade para vocês. Então, vai ser muito rapidamente passado esse conteúdo, porque ele não é necessariamente novo. Então, qual é o conteúdo que é relevante para vocês? É que ele vai exatamente ser atualizado para essa noção de como que essa nova gestão pública pode incorporar essa noção de empreendedorismo governamental. Como é que, efetivamente, essas organizações podem se tornar inovadoras, se tornar mais eficientes, a partir dessa percepção do empreendedorismo governamental. Então, basicamente, a gente vai ter esse foco inicial, né? Tá aqui os nossos objetivos. Só que eu tomei a liberdade, né? O livro de vocês, o Caderno da Disciplina, ele já é uma segunda ou terceira edição, ele foi revisado, mas eu achei que ele poderia ser complementado com algum conteúdo. Então, eu trouxe para vocês a ideia por exemplo, quando ele trabalha no Caderno da Disciplina, o papel das incubadoras de empresas para fomentar o empreendedorismo na comunidade, na sociedade, discutindo, então, como é que o governo consegue transferir parte das suas atribuições para o cidadão, para a comunidade, para a sociedade, e se torna mais um controlador desse processo, né, um regulador do processo do que necessariamente um executor. E aí tem toda uma discussão de liberalismo econômico e outras questões adicionais. Mas, muito bem, o livro ele se concentra nas incubadoras. E eu trouxe, né, eu tentei complementar, trazendo a ideia das aceleradoras de empresa, mais especificamente trazendo uma discussão atualizada para o mundo das startups, essas empresas de base tecnológica que tentam cada vez mais que tentam ser empresas que crescem, que são escaláveis. Vocês vão ver todas essas definições e essas explicações ao longo da disciplina, com o objetivo de, eventualmente, né, conquistar mercados, mas na nossa disciplina, na nossa discussão, nós vamos ver como que essas startups podem ser trabalhadas, podem ser organizadas para, das duas, uma, ou prestar serviços para o governo. E aí nós vamos ver alguns modelos de negócio que são relacionados a essa temática que a gente chama de business to government, que é exatamente a prestação de um serviço contratado pelo governo, ou ainda algum outro tipo de negócio, de modelo de negócio que atende uma necessidade da sociedade, do cidadão, e que indiretamente ou até mesmo diretamente ajuda o governo a resolver problemas, a resolver situações que se esperava muito mais do governo e agora a sociedade
por meio desses aplicativos, dessas plataformas, dessas soluções tecnológicas, consegue melhorar e consegue se resolver sem precisar completamente, né, depender do governo, por exemplo. Né? Então, só para ter uma noção, então, o caderno discutia só a parte de incubadoras e a gente traz a noção de aceleradoras e a própria noção de startups como parceiras, ou potenciais parceiras da administração pública. Aí, junto com isso, nós trouxemos um outro conteúdo adicional, que é exatamente uma discussão muito recente do marco legal das startups, aprovado recentemente na administração pública, e que traz possibilidades bastante inovadoras. Temos até uma atividade que discute isso. Como que a administração pública pode se beneficiar desse novo marco legal das startups para gerar inovação, para gerar novas conquistas tecnológicas e eficiência no atendimento da necessidade do cidadão. Ok? E aí, com base nesses conhecimentos que o Caderno da Disciplina já traz, com as aulas que nós colocamos para vocês, complementando com esse conteúdo mais recente, mais atualizado, tem coisa ali de 2021 mesmo, para vocês se atualizarem, né, e trabalharem, nós propomos para vocês uma discussão de como construir negócios sociais, negócios governamentais que possam se encaixar nesse perfil. Tá? Tudo isso também vai estar permeado por uma discussão sobre o perfil empreendedor, o perfil intraempreendedor, que é aquela pessoa que empreende mesmo sendo um empregado ou sendo um servidor público, e como promover a cultura do empreendedorismo nas organizações que nós estamos trabalhando. Okay? A nossa unidade, o nosso livro, né, e o nosso conteúdo está baseado nessas 3 unidades centrais, que Fundamentos do Empreendedorismo, essa base mais conceitual, mais de apresentação que eu comentei no início, a parte de gestão empreendedora, que vocês vão perceber que o caderno da disciplina estava concentrado em apresentar algumas ferramentas baseadas em um estudo de caso específico, e é nessa unidade que a gente complementou o conteúdo, trazendo essa parte de aceleradoras, startups, novos modelos de negócio, tipos de startup, tem vídeos, tem coisas lá bem interessantes para vocês se apropriarem. E depois a unidade 3, que discute exatamente o perfil, personalidade empreendedora, cultura empreendedora nas organizações. Uma das nossas atividades, inclusive, é você realizar um teste do seu perfil empreendedor, né, e fazer um diagnóstico disso, colocando ali os seus comentários, as suas respostas a partir desse diagnóstico da sua própria capacidade de empreender. Bem, nosso cronograma é esse daí, né? É basicamente o cronograma do módulo todo, não tem muita diferença. E depois, com mais detalhes, a gente pode discutir as atividades específicas, mas eu tenho muita vontade de ouvir aqui o professor Jurandir, para a gente poder depois discutir a atividade interdisciplinar conjunta que nós programamos aí para vocês. Tá bom? Então, o professor Jurandir, ele passa a palavra e depois a gente volta para comentar a interdisciplinaridade. Tá bem, Daniel. Obrigado. Senhores, boa tarde. Eu vou compartilhar também aqui a minha tela com vocês, que eu quero abrir o cronograma da disciplina, trabalhar com vocês a disciplina de gestão ambiental e sustentabilidade, disciplina do último período. Antes da gente iniciar, falar um pouco dessa disciplina, eu queria só alertar e informar os senhores sobre o estágio supervisionado, né, que, para quem entrou agora, a gente continua com o estágio supervisionado 3 ainda em vigor, portanto, o estágio supervisionado 4 não vai iniciar nesse momento. Vai iniciar um pouquinho mais à frente, nós não sabemos ainda como é que ele vai acontecer, né, porque geralmente a gente trabalhava ele de maneira de um seminário presencial, a gente não sabe se a pandemia vai permitir isso, enfim. Então, mais à frente, vocês vão pegar algumas orientações a respeito sobre isso. Do estágio 3, eu estou dando retorno das postagens preliminar
que aconteceram até o dia... que foram postados até o dia 15, e aí, nesse caso, eu já dei retorno para toda a cidade de Tefé, tem Cruzeiro do Sul, e até amanhã eu concluo a cidade de Manaus. Então, eu peço a vocês ter um pouquinho de paciência, eu estou retornando, estou dando feedback. Vocês já conseguem ver a minha tela aí? Então, senhores, a minha formação, eu sou administrador, vocês sabem, e a minha formação de mestrado e doutorado é na área de meio ambiente, né, que me habilita para essa disciplina. Então, é uma disciplina que eu já trabalho, inclusive, há algum tempo, tanto no ensino presencial à distância. A gente vai fazer uma análise de um contexto, começar pelo processo histórico, até ver de que forma que a gente pode aplicar isso nas nossas organizações. Nosso cronograma aula inicial também começa hoje, sendo que a postagem e a atividade que nós vamos conversar daqui a pouco seria a atividade final, que vai ser trabalhada comigo, com essa disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade, e empreendedorismo governamental, que o Daniel Armon irá ministrar. Daqui a pouco a gente comenta sobre. Então, essa disciplina, a gente vai dividir ela já está preparada, ela está pronta, em 4 unidades. Né? A primeira unidade ela é muito mais um resgate histórico, em que a gente vai entender como que se deu o processo dos problemas que nós vivenciamos no mundo hoje, por exemplo. E aí a gente vai voltar à segunda metade do século passado, vai começar a ver os acidentes ambientais que vinham acontecendo no mundo, a gente vai falar muito de liberalismo econômico, né, que tem a ver com aquela corrente em que o Estado, com a mão invisível, operava, o Estado, o mercado, ele era tido como um mercado perfeito, o Estado não intervinha, etc. e tal. E aí a gente vai ver que a gente passa por um processo de discussão, de alarmes, né, começa as primeiras iniciativas, e aí os pensamentos, o que será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos numa situação muito crítica? Aí, né? E a gente vai retomar esse ponto aí, vai chegar a um determinado momento que a gente vai perceber que a ONU, a Organização das Nações Unidas, toma para si essa questão e começa, então, a realizar as suas agenda positiva nesse sentido, para tentar entender, né? Então, a gente vai fazer esse retrospecto histórico, a gente vai voltar lá na Revolução Industrial, que é provavelmente o berço de todos esses problemas que nós vivenciamos hoje, a gente conseguir entender. Então, essa primeira unidade ela é muito mais um resgate histórico, para que a gente se situe. Na unidade 2, a gente vai falar sobre a Agenda 21 e o desenvolvimento sustentável, que, na realidade, a partir do final da década de 70, né, por conta de todos esses problemas, os estados nacionais eles começam a iniciar um processo de intervenção, começa a produzir uma legislação, e essa legislação ela vai intervir no processo produtivo, ela vai intervir de certa forma, e aí tem os questionamentos que hoje se falam, se imaginam que o Estado intervém demais, ingessa, é muito regulamentado, etc. Então, a gente não vai pensar ou trabalhar essa perspectiva, mas a gente vai trabalhar a perspectiva que se deu, que é o processo de intervenção estatal na economia. Então, a gente sabe que todos esses alardes, né, e a ONU começa toma para si essa questão já no final da década de 70, no início da década de 70, mais provavelmente em 1972, quando acontece a primeira conferência na cidade de Estocolmo, vocês vão ver nessa unidade. E aí, né, aquela preocupação mundial cria uma comissão, né, que lá em 1987 ele vai produzir um relatório chamado Relatório Brundtland, ou Relatório Nosso Futuro Comum, né, e que ele vem falar das questões ambientais, daquilo que a gente está, a forma como nós estamos utilizando os recursos, né, o processo que nós estamos, a maneira tradicional, assim, aquela preocupação, por exemplo, em reduzir os impactos, etc., que a gente vai levar, poderia estar levando, né, o planeta, os ecossistemas planetários, todo ao esgotamento. Mas aí vem e surge uma proposição que eles dizem que há uma solução, né? Essa solução, então, seria o desenvolvimento sustentável. E naquela época, eles vêm, então, com um conceito de que seria o desenvolvimento sustentável. Evidentemente que ele já evoluiu muito mais, ele tem mais um conjunto de outros atributos que ele recebeu com o tempo, e aí surge uma discussão de um grupo de cientistas que acham que o desenvolvimento sustentável ele foi apenas uma saída para o capitalismo, uma solução que o capitalismo encontrou, e, portanto, ele é um mito, né? Seria um mito
ele é uma mentira no tempo presente, mas ele já foi verdade no passado. E há um outro grupo que diz que não, que essa proposição ela não é um mito, ela é uma utopia. Ou seja, ela também não cabe no presente, mas ela pode ser projetada com a sociedade futura, que esses são defensores de que nós somos, por exemplo, a utopia da sociedade industrial. Nós somos uma projeção de uma sociedade que se desenvolveu, uma cultura do consumo a partir da Revolução Industrial, bem um pouco mais à frente, mas a base é ela. E a Agenda 21, então, é o primeiro documento, né, grande fortalecimento assim, do Conselho das Nações Unidas, que surge de um evento que acontece na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, que é a ECO 92. Evidentemente que esses princípios eles vão nortear. Então, como é que vai acontecer esse processo de intervenção? Como é que os estados no mundo, por exemplo, ele não é um tratado. Então, é como se fosse uma carta de recomendação, uma orientação, um guia, né? E aí ele vai nortear o processo de intervenção do Estado na economia em todos os países no mundo de maneira geral, de certa forma, né? E ele vai criar uma certa influência. Então, essas duas unidades, nós não vamos ter, só um detalhe, nenhuma das unidades eu vou cobrar fórum, não vamos ter fórum. Então, a unidade 1 e a unidade 2 também não teremos nenhuma atividade parcial. Não é necessário, apenas esse conteúdo precisa ser lido, precisa ser escutado, tem vídeos e tem podcasts também que foram produzidos e colocados aí. E esse conteúdo será, então, avaliado na atividade, na avaliação parcial, que acontece dias 4 e 5 de setembro. E a unidade 3 e a unidade 4 são as unidades de fato que é o processo de intervenção. A primeira unidade 3, que é a gestão ambiental da perspectiva pública, é o processo inicial de como se dá essa intervenção do Estado, né? E aí a gente vai trabalhar e verificar que a gestão ambiental ela tem 3 mecanismos, 2 são obrigatórios e públicos, portanto, são exercidos pelo Estado, qualquer que seja a esfera, e eles são, qualquer atividade econômica necessita passar por esse processo, desses mecanismos, não pode se optar, não é voluntário. E aí você vai perceber que a gente tem tanto o primeiro mecanismo de comando e controle, que é exercido pelo Estado, como o mecanismo fiscal, seja mecanismos econômicos, que é como o Estado tem para punir ou beneficiar, por exemplo, ou bonificar uma atividade econômica. Para exercer o mecanismo de comando e controle, que são as ordens, né, e o poder de fisco que o Estado tem, de fiscalizar que o Estado tem. E a ordem, quando a gente se refere nesse sentido de comando, de imperativo, significa através de leis, né? Então, é uma lei, por exemplo, uma normativa nesse sentido. Então, nós temos vários instrumentos. Aí, um dos instrumentos, zoneamento econômico ecológico, nós temos licenciamentos ambientais, que são todas as etapas, as 3 licenças, nós vamos falar sobre elas. Vamos falar também de outros instrumentos, que são instrumentos indiretos, como as unidades de conservação e a educação ambiental. Nesta unidade 3, tem uma atividade que deve ser postada até o dia 3 de outubro. Tem todas as orientações, nós vamos já ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa atividade ela pode ser individual ou grupo de até 4 pessoas. Essa atividade, quem vai fazer a correção seria eu mesmo. A unidade 4, ela vai trabalhar já o outro mecanismo da gestão ambiental, que é o mecanismo voluntário, o mecanismo privado, entre aspas. Privado no sentido de que quem toma a decisão de implementar ou não é a própria organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. Então, ele é voluntário no sentido de que ela não é obrigada, não tem uma legislação, não tem nada, nenhuma normativa de nenhuma das esferas do Estado obrigando. Mas é uma estratégia de marketing que ela toma, que ela sente, que ela sofre através das pressões dos consumidores, do terceiro setor, enfim, de todo o conjunto das pressões que uma organização recebe, né? E aí ela percebe isso, ela transforma essa pressão em uma estratégia de marketing e adota, então, uma postura de vanguarda. Aí nós vamos falar um pouco sobre programas de responsabilidade social, por exemplo. Nós vamos falar também sobre o sistema de gestão ambiental, com certificação ISO 14001, por exemplo. É uma forma de certificação, é uma maneira de certificação. Tem outras, né? E aí, nessa unidade 4, desculpa, tem um erro aí, nós vamos, então, também ter uma atividade parcial. Essa atividade parcial, ela também, eu vou já ler aqui para vocês, o prazo de postagem é 21 de outubro e será corrigido pelos tutores.
Na atividade 3, que é a atividade parcial que vocês irão fazer, é o seguinte, né? O texto é o seguinte: a educação ambiental e as unidades de conservação são instrumentos de comando e controle de ação indireta, ou seja, não solucionam questões pontuais, mas atuam no tempo e no espaço, modificando a cultura, comportamentos e regulando ações sustentáveis. Pensando no seu município, bairro ou localidade, que ações educativas e socioambientais seriam interessantes implementar para se atingir uma sociedade mais justa e sustentável? Justifique e fundamente sua resposta, sua proposta, informando, inclusive, que estrutura do Estado, administração direta ou indireta, ou até mesmo o terceiro setor, poderia capitanear sua proposta. E o que eu acho mais interessante, que eu gostaria de ver de vocês, é como seriam financiadas essas ações, porque assim, a gente tem muitas ideias, muita coisa para se fazer, mas a gente precisa saber de onde vai buscar os recursos para financiar essas propostas, né? E aí, quem sabe, não tem ideias maravilhosas, é isso que a gente precisa estimular, né, e buscar, de certa forma, em vocês. A atividade, então, é individual ou em grupo, até 4 pessoas, tem todas as configurações necessárias aqui, não deve ultrapassar 2 laudas e o prazo limite da postagem é no dia 3 de outubro. Essa atividade será corrigida por mim. Na unidade 4, a atividade parcial que vocês irão fazer é a seguinte: o sistema de gestão ambiental é uma decisão pontual de uma organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. Neste caso, trata-se de um instrumento de autorregulação que é um mecanismo voluntário e privado da gestão ambiental, privado no sentido de organizacional, ok? É parte de uma estratégia de marketing que visa estabelecer uma agenda positiva e sustentável com o intuito de aumentar a parcela do mercado, e isso for iniciativa privada, não é o caso. Melhorar a imagem, aí sim, é o caso de organizações públicas. Ou tornar a organização ética do ponto de vista empresarial, também cabe e compete a organizações públicas. Por exemplo, dependendo do setor econômico em que atue. Pensando em uma organização pública, aí fica a seu critério também, de qualquer esfera do Estado, na realidade não é do Estado, de qualquer esfera do governo, desculpa se foi um erro, eu vou ajustar, elenque motivos para que implemente no sistema de gestão ambiental, atrelado, por exemplo, a certificação ISO 14001. Da mesma forma, você vai justificar e fundamentar a sua resposta, tem a configuração, essa atividade é individual, tem a sua configuração, não deve ultrapassar 2 laudas e o prazo limite da postagem é 21 de outubro. Ok? Então, senhores, eu abro aqui para saber se vocês têm alguma pergunta, gostariam de fazer algum comentário, para em seguida a gente passar para o professor Daniel, para ele iniciar, para falar um pouco sobre essa atividade, que será conjunta entre as 2 disciplinas, e ela vai acontecer somente na atividade final. Ou seja, vocês não vão fazer prova final da disciplina de gestão ambiental e nem de empreendedorismo. Será uma atividade conjunta e disciplinar que será avaliada por mim e por ele. Aí eu abro, antes de passar para o professor Daniel, se algum dos senhores tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Jairo, 4 a 5 de maio, foi um erro de digitação, porque eu achei 5 com 5, eu vou já ajustar, tá? Eu já tinha visto isso, obrigado. Daniel, eu acho que já pode falar um pouco, por favor. Ok, professor Jurandir. Então, deixa eu abrir aqui também a tela. Ok, aí também tem o cronograma da minha disciplina, já está disponível lá no ambiente virtual. E aí eu vou passar direto aqui para a atividade final, que é essa que é colaborativa. Bem, pessoal, essa aqui é a atividade final das 2 disciplinas. Então, como o professor Jurandir já falou, essa atividade ela vai valer tanto para empreendedorismo governamental quanto para gestão ambiental e sustentabilidade. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma atividade simulada e nessa atividade vocês vão criar uma startup, ou seja, uma empresa nova de base tecnológica, né? E vocês vão apresentá-la para potenciais investidores em um vídeo ou um podcast criativo de no máximo 10 minutos que a equipe vai produzir. Tá? E aí vocês vão, nesse vídeo, apresentar a ideia,
apresentar como é que é essa empresa, o que ela faz, qual é a inovação que ela traz, e nós vamos já comentar aqui os critérios de avaliação. Além do vídeo ou do podcast, né, no formato de áudio, em que todos vão participar, vocês vão mandar também um instrumento chamado Canvas de Modelo de Negócio, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar em outras disciplinas. Eu lembro que na nossa disciplina de projetos nós trabalhamos um Canvas, mas era um Canvas de projeto. Canvas para você desenhar ali, estruturar um projeto. Aqui é um Canvas para desenhar um modelo de negócio público. Tá? Tem alguns modelos que nós disponibilizamos lá no ambiente da disciplina, que você pode, você vai conhecer, vai entender o funcionamento dele. Tem o link para você compreender em mais detalhes essa ferramenta. E vocês vão apresentar, então, essas duas coisas, um vídeo ou podcast e o documento, né, o Canvas de Modelo de Negócio, nessa disciplina, tá? Nessa avaliação, no caso. Só que tem alguns critérios que vocês precisam seguir obrigatoriamente, tá? Primeiro, tem que ser nas seguintes temáticas, e vocês vão conhecer essas temáticas ao longo das aulas de empreendedorismo governamental. Tem que ser uma GovTech, ou uma CivicTech, ou uma SocialTech, ou GreenTech, ou uma FinTech social. Por quê? Principalmente porque esses tipos de startups são mais conectados à discussão que vocês já vão fazer lá em gestão ambiental e sustentabilidade. Então, essas duas, como são critérios para as duas disciplinas, então vocês precisam propor uma empresa de base tecnológica no formato de startup dentro dessas temáticas, tá bom? Eu queria apresentar um Uber. Bem, se não tiver dentro dessa temática aqui, não adianta. Mas, é um Uber para a administração pública, especificamente. Aí a gente pode analisar, pode ser considerado, por exemplo, como uma GovTech, certo? Então, não é qualquer tipo de empreendimento. A gente não está propondo que vocês criem empresas que vão atender mercados específicos com produtos ou serviços típicos de empresas privadas. Nós estamos instigando vocês a pensarem do ponto de vista de empreendedores públicos, tá? Empreendedores sociais, empreendedores da sustentabilidade e do meio ambiente também, ok? Bem, além disso, vocês vão poder escolher qualquer tipo de modelo de negócio. Pode ser vendendo para o governo, pode ser uma coisa de pessoa para pessoa, pode ser de empresa para empresa, desde que se encaixe nessas características dos tipos de negócio que a gente está colocando para vocês, tá bom? Já mencionei que vocês têm que entregar o Canvas e o vídeo ou o podcast, né, nesse formato de pitch. O que é um pitch? É quando você já viu naquele programa o Shark Tank, lá dos tubarões, que vai lá um empreendedor mostrar o seu produto, tentar conseguir investimento, dizer quanto que ele precisa. É naquele formato que vocês vão tentar apresentar a ideia de vocês. Vocês podem fazer de uma forma criativa, né, simulando aquela situação lá dos tubarões, ou vocês podem fazer como se fosse um podcast mesmo, entrevistando a equipe, e a equipe vai apresentando, por exemplo, a ferramenta, o aplicativo, como é que funciona, etc. Tá? A ideia é essa. Eu acho que eu já mencionei, mas se eu não mencionei, eu vou reforçar agora, que é uma equipe de, no máximo, 6 pessoas. Professor, 5? Pode ser de 4? Pode ser até, no máximo, 6 pessoas. Tá bom? E a gente pede que seja um trabalho em equipe também, porque uma startup dificilmente ela é feita por uma só pessoa. Então a gente está tentando simular essa ideia da reunião de pessoas empreendedoras para criar esse novo negócio. Tá bom? E aí muita atenção nisso aqui agora. Tá? Vocês têm até o dia 31 de outubro para postar esse resultado, para submeter isso. Mas a gente já está apresentando para vocês desde agora, desde a abertura da disciplina,
para vocês já irem se programando, para vocês já irem pensando ao longo das 2 disciplinas em como produzir esse material, tá? Para não chegar lá na frente, professor, não deu tempo, foi de surpresa. Já estamos aqui apresentando desde agora para tirar todas as dúvidas para vocês poderem produzir isso tranquilamente ao longo desse semestre do curso aí, tá bom? Agora, muita atenção. Os critérios são diferentes para as 2 disciplinas. Vocês vão mandar o mesmo material, mas eu, como professor de empreendedorismo governamental, vou avaliar com base em uns critérios. E o professor Jurandir, como professor de gestão ambiental e sustentabilidade, vai ter os critérios próprios dele para avaliar. Entenderam? Então, é possível que vocês tenham 2 notas distintas. Pode ser que eu dê 10 como empreendedorismo, mas vocês não foram bem na parte de gestão ambiental e sustentabilidade, vão pegar lá 8. Ou o contrário. Entenderam? Então, para não ter depois, professor, o professor Jurandir me deu uma nota maior que a sua, porque ele avaliou pelos critérios próprios de gestão ambiental e sustentabilidade. Entenderam? Então, a gente, de alguma forma, economiza uma atividade final para vocês, mas elas vão ser avaliadas por critérios distintos. Tá? Eu vou apresentar rapidamente aqui os critérios de empreendedorismo e o professor Jurandir vai falar dos critérios de gestão ambiental e sustentabilidade. Bem, se vocês apresentarem corretamente, de maneira clara e objetiva, o problema ou a oportunidade de mercado que vocês estão propondo com essa solução, vocês já podem ganhar até 2 pontos. Depois vocês vão mencionar o potencial inovador. O que a tua solução, o que a tua startup, o que o teu negócio social, né, traz de novo para o município, para o estado, para a região, para o país ou para o mundo. Tá? Aí pode ter até 2 pontos também. Vocês vão apresentar a equipe empreendedora, ou seja, vocês, qual é a experiência, qual é o conhecimento de vocês, qual é a formação de vocês para compor essa equipe. Né? Então, vocês vão tentar se vender como empreendedores que merecem receber, então, um investimento nessa startup de vocês. Tá? Não precisa inventar coisas mirabolantes, podem valorizar o próprio currículo de vocês, a própria formação de vocês aqui no bacharelado em administração pública, algum outro curso adicional que vocês fizeram, alguma experiência profissional que lhe capacitou, que lhe trouxe, né, condições de atuar e de propor esse negócio, por exemplo, tá? Alguma viagem que despertou essa ideia. Enfim, valorizem a formação, a experiência, o perfil de vocês nessa parte da apresentação, que vale mais 1 ponto. Depois, o potencial de inovação, ou seja, como que essa solução pode continuar evoluindo, como que ela pode se desdobrar em coisas mais novas, ou ela é isso e ponto final. Né? Se ela puder, se vocês puderem mostrar como ela vai se desdobrar, como ela vai evoluir para novas funções, novas características, vocês podem ganhar mais 1 ponto. Depois, o potencial de mercado, quantas pessoas serão atendidas por isso, não é? É uma questão muito local, ela é uma solução mais ampla. Não é? Se vocês conseguirem demonstrar como é que isso funciona, melhor ainda. E o fator de risco, que tem a ver com os custos desse negócio, tem a ver com os elementos também de aceitação do mercado, tem a ver com outros elementos que estão até melhor explicados quando você entra lá no ambiente virtual. Esses critérios estão desdobrados com algumas explicações adicionais também, tá bom? Então, esses são os critérios para empreendedorismo governamental. Professor Jurandir, os critérios de gestão ambiental e sustentabilidade. Tá bem, obrigado, Daniel. Os critérios para a gestão ambiental e sustentabilidade, eles são 6, né, eles estão descritos aí. Na realidade, o primeiro é o seguinte, é o potencial de alcance das dimensões do desenvolvimento sustentável. As 3 dimensões iniciais que surgiram lá no relatório Brundtland em 1987.
se atende à dimensão social, ambiental e econômica. Com certeza econômica, mas precisa ver se a proposta de vocês atende social e ambiental. Só que na sustentabilidade, como eu falo para vocês, desenvolvimento sustentável, todo o processo de evolução daquele conceito inicial até hoje, ele contempla outras dimensões, né? Ele pode contemplar cultura, política, demografia, a dimensão institucional e assim por diante. Então, é interessante que possa contemplar outras dimensões, mas não é obrigatório. É necessário, pelo menos, as dimensões iniciais do desenvolvimento sustentável. E depois nós temos o potencial de reversão dessa proposta em empreendedorismo social, é um outro critério, o alcance da responsabilidade social e a ética empresarial, se essa proposta tem essa agenda nesse sentido, se abrange o desenvolvimento das vocações locais. Cada região, cada lugar, né, tem uma vocação local. E aí, será que essa proposta está abrangendo o desenvolvimento dessas atividades econômicas que possam adotar, que possam buscar essas vocações locais? E o último caso é a proposição de inovação em serviços socioambientais. Cada um desses critérios eu não coloquei, agora eu tinha conversado com o Daniel, mas eu acho que realmente a gente definindo os pontos é bem mais interessante. Eles valem 2 pontos. O segundo critério, ele é um ponto, vale apenas 1 ponto, porque ele não é necessário atender a todas essas dimensões. Mas se você atender, você ganha 1 ponto extra. Então, na realidade, você tem uma avaliação de 1 ponto a mais, 1 ponto extra. Todos os outros 5 valem 2 pontos. E eu vou também preparar, colocar essas informações e colocar algumas informações a respeito de cada um desses critérios lá na sala de aula virtual. Obrigado. Aí eu abro para perguntas. Ok, então, Jurandir, Daniel? Sim. Sim, estamos aí abertos para tirar dúvida, alguma questão ligada a essa atividade ou a disciplina como um todo. É isso, pessoal. Então, a palavra fica concedida aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Independente disso, pode tirar dúvida durante a disciplina. Não tem problema algum. Pode entrar em contato, nós vamos estar disponíveis para responder. Professor, tem uma pergunta. O Gessé está me ouvindo? Eu queria só fazer um reforço, foi a solicitação que o Daniel fez, né? A gente vai estar disponibilizando esse vídeo, né, que está sendo gravado lá no ambiente do curso. É uma atividade que envolve 2 disciplinas, né, uma atividade interdisciplinar. E é essencial que vocês tentem se antecipar, até porque o TCC ele vocês já vão ter defendido o trabalho logo no início do semestre, a defesa não vai ser lá na frente, vai ser agora em agosto, tá? Então, tentem se gerenciar da melhor maneira possível, até para evitar aqueles trabalhos feitos de última hora, né? A gente tem, assim, um histórico estatístico, assim, que apontam para esse lado, né? E é uma atividade interessante, até porque a gente está terminando o curso, daqui a pouco aí vocês vão ser bacharéis em administração pública, né? E mais do que nunca, eu acho que as nossas instituições estão precisando de iniciativa, né? Então, aprender a apresentar uma proposta inovativa, né, que atenda uma demanda da instituição e da própria sociedade, isso vai ser sempre muito bem visto sobre a ótica de todos. Então, é uma atividade assim, bastante desafiadora e parabenizar aí o Daniel e o Jurandir por terem, desde o início, já estão conversando, já tem um tempo, no sentido de fazer essa atividade de forma integrada. Armando, o Jairo está com a mão levantada. Pode falar, Jairo. Então, professor, boa noite aí. Boa noite a todos. Eu achei bem interessante a atividade final, fiquei pensando aqui na questão desse modelo de negócios, e assim, nesse contexto que ele vai se colocar, ele pode ter um fim de empresa mesmo, no caso de aferir lucro, ou ele tem mais que ser voltado para gerar um produto social, no caso, ou que vai se reverter numa melhoria para a instituição, para o governo, e se reverter em benefício para os cidadãos. Ou ele pode simplesmente ser um modelo de negócio que traz isso, mas que ele visa lucro. No caso, uma empresa em si, digamos assim.
Essa é a minha dúvida. Excelente pergunta, Jairo. Ele pode sim ser um modelo com lucro, pode ser uma empresa tradicional, só que nesse caso ela precisa ter uma dessas finalidades. Então, por exemplo, ela terá que ter como cliente preferencial o governo, ou lucrar enquanto cria um benefício social. Tá? Então, vamos colocar aqui duas possibilidades. Você montou uma empresa, né, aqui simulada, eu espero que a ideia seja tão boa que depois vire um negócio efetivamente lá na frente, e você coloca como cliente potencial o próprio governo, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal. Então você propõe aí o governo contratando o teu negócio, e você vai ganhar dinheiro por isso. Você também pode propor um negócio do ponto de vista ambiental, e esse negócio pode ser lucrativo, mas você vai colocar, por exemplo, que não vai ser simplesmente uma empresa ambiental que faz limpeza de fossa, por exemplo. Colocando aqui bem simples, né, um exemplo. Ela terá que ter algum benefício que extrapola o lucro propriamente. Né? Essa empresa que tem essa finalidade ambiental, ela também vai ter que demonstrar elementos do ponto de vista da sustentabilidade social, da sustentabilidade econômica, como é que ela pode, por exemplo, gerar renda, como é que ela pode, de alguma forma, ajudar ou contribuir indiretamente para o trabalho da prefeitura, por exemplo, que tem que cuidar da limpeza pública. Não é? Esse teu negócio ele já pode reduzir uma parte do trabalho que seria executado pura e simplesmente pela prefeitura, por exemplo. Né? Então, assim, não precisa pensar só como vender para o governo, pode tranquilamente pensar numa empresa, mas ela precisa ter esses desdobramentos para se encaixar no nosso exercício. Tá? Foi aquela primeira ressalva que eu fiz. Não pode ser simplesmente ter uma ideia aqui nova e vou colocar aí para a atividade. Ela precisa ter essas características, certo? Lembra que eu dei aquele exemplo do Uber? Eu quero montar um Uber de mototáxi. Só que aí ele é só um negócio, ele é só uma empresa. Né? Como é que isso poderia beneficiar, por exemplo, o serviço público, né? A administração pública, esse tipo de coisa? Ele ajuda no transporte coletivo, ele tem alguma conexão com isso, você precisa vender essa ideia também do negócio com uma conexão social ou governamental. Tá bom? E se eu tiver um olhar de gestor público e eu puder criar uma solução que depois ela possa ser replicável para outros órgãos e ter desdobramentos, ou seja, melhorias com o passar do tempo, também se encaixa nessa situação? Sim, perfeito. Outra excelente colocação, Jair. Também pode pensar em uma solução que é interna, não é? Por exemplo, para solucionar o problema de tramitação de processos dentro do órgão público. Não é? Você desenvolveu ali, está propondo uma solução específica para a tramitação de órgão público. Uma coisa que muitas prefeituras ainda têm problema, por exemplo, fazer a transformação digital dos seus processos. Né? Muitas ainda trabalham com processo físico e tudo mais. Como converter isso para uma solução digital que pode depois ser escalada para outras prefeituras, para outros órgãos, para outras organizações que têm a mesma necessidade de digitalizar processo, de transformar os seus processos para digital. Né? Seria uma solução, por exemplo. Isso aí é interessante, Daniel, porque uma proposta dessa, por exemplo, tem uma pegada de inovação no setor público e tem uma pegada ambiental também, que de alguma forma você pode verificar a questão do consumo de papel, mas tem o consumo tecnológico, de energia, tem que fazer uma análise, alguma coisa comparativa nesse sentido. Né? É bem interessante também. Perfeito, excelente. A gente tem até que parar de falar, né, Jurandir? Que a gente começa a dar muita ideia aqui, daqui a pouco... Verdade. Vocês não vão aí você não está dando consultoria, aí muda o foco. É verdade, vai entregar o ouro, né? Mas vamos recolher o ouro. Mas olha só, como o professor Jurandir falou,
essas dúvidas, elas não vão se esgotar aqui, tá? Certamente, quando vocês começarem a se reunir, a debater, a escolher os negócios, vocês vão mandar mensagem para a gente, vocês vão fazer alguma postagem para a gente poder interagir e tirar essa dúvida também, tá bom? Então, não é assim, eles já falaram tudo o que tinham que falar. Certamente não. A dúvida, com certeza, vai surgir no momento que vocês estiverem reunidos, tentando definir e preencher, por exemplo, o Canvas, né? Vai ter uma série de perguntas ali sobre parcerias, sobre impactos, políticas públicas, previsão legal para aquele negócio acontecer. Então, uma série de coisas que vão demandar aí novas informações. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Armando, se me permite, eu queria perguntar o que eles acharam dessa proposta, né? O Jairo disse que gostou bastante, eu queria ver se os demais também acharam interessante essa nossa proposta integrada aí. Pergunta está feita, professor Daniel. Professor, também achei interessante porque a gente pode partir para a prática no trabalho, no sentido de que a gente tem o costume de só fazer coisas para uma matéria. E quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente tem que aprender a trabalhar com a equipe com determinadas pessoas que são de outras áreas. Então, a partir daí, eu acho que foi uma ótima iniciativa de vocês, né? Usando exatamente duas áreas da área de administração e administração pública, que seria tanto a gestão ambiental e a sustentabilidade, com quem eu já tenho experiência também, e com a questão do empreendedorismo, mas pensando, eu entendi dessa maneira, né, que seria a gente montar, como se a gente fosse montar ONGs para prestar serviços terceirizados que o governo não consegue prestar. Que não consegue, ou que presta de forma incompleta, ele é um nicho específico, né? Vocês não precisam solucionar todos os problemas da sociedade, não. Vocês vão tentar, né, direcionar, talvez, para um público específico. Aí, tá? Não sei se ela tem alguma pergunta, mas o João Caetano perguntou aqui se tem que ter conexão com o meio ambiente. Não, João, não precisa ter a ver com o meio ambiente, porque a sustentabilidade, como o professor Jurandir já explicou, ela ultrapassa a questão ambiental, né? O ambiente é entendido como ambiente social, humano, econômico, tem as outras dimensões que ele apresentou ali para vocês, mesmo que rapidamente, as dimensões desejáveis da sustentabilidade que você pode contemplar também, tá? Por isso que a gente abriu esse leque, que não precisa ser simplesmente alguma coisa ambiental no sentido mais estrito, né, como era chamado meio ambiente específico. Então você pode ter uma proposta que é social, uma proposta que eu coloquei ali, uma fintech social. O que é uma fintech? Uma fintech é uma financeira, né? É uma empresa que atua no ramo financeiro, que pode ser para finalidades sociais, diferente de um banco, que está ali para o lucro pura e de forma bem restrita, né? O banco tem que lucrar. Uma fintech social pode fazer empréstimo de microcrédito para a população específica, né? Para pescadores, para costureiras, para uma comunidade, para um bairro, enfim. Vocês vão certamente pensar, porque, de novo, né, Armando? Estou eu dando ideia e consultoria aqui. E se montar um negócio desse que for bem sucedido, está até gravado aí, né, Jurandir? Somos nós que vamos lucrar junto com a organização pelas ideias. Tem mais uma dica aí, né? Não, e eu achei bastante interessante, só para corroborar, porque também desmistifica um pouco a questão do empreendedorismo no meio público. A gente fala, a gente quase não vê debater-se muito isso quando você fala de administração pública. Parece que é uma ideia de uma coisa meio travada, de uma coisa em que você não consegue se comunicar tanto com o mercado por causa do framework regulatório, por causa de algumas limitações e até por causa da política de inovação do país, que ainda não uniu os três setores, seria universidade, governo e empresas, para colaborar juntos e gerar inovação. Nos últimos anos, o próprio governo federal ele vem trabalhando para melhorar isso.
O senhor falou do Uber, e do governo federal tem uma solução chamada TaxiGov, que ele contrata o Uber para transportar servidores, ou seja, você deixa de ter gastos com frota, com combustível e com motoristas, e o servidor continua fazendo a atividade de uma maneira mais barata e, às vezes, até mais rápida nas regiões metropolitanas. Então, é bacana, é interessante. O próprio governo federal já tem soluções nesse sentido também. O TaxiGov é uma delas. A almoxarifado virtual também é outra delas, serviço de logística para todos os órgãos da administração pública. Então, é bacana, legal. Gostei bastante da ideia. Deixa eu aproveitar, Jairo, e comentar aí que a proposta de vocês, ela não precisa ser radical inovadora. Você viu lá, você trouxe excelentes exemplos aí, né, do TaxiGov, por exemplo. Por que não ajustar, adaptar isso para o nível municipal? Quais seriam os impactos? O que eu preciso ajustar? Seria realmente necessário? Como você falou, em grandes centros urbanos, o TaxiGov ajuda bastante e reduz consideravelmente os gastos. Mas no pequeno município, será que os impactos seriam justificáveis também? Será que, por exemplo, essa redução da necessidade de motoristas não causaria, por exemplo, um impacto também, né, com essas pessoas que vão ser realocadas para outras funções, elas simplesmente perderiam essa fonte de renda? Enfim, tem N situações para vocês pensarem e tem a ver com esses impactos econômicos, sociais, porque não é simplesmente copiar uma ideia e implementar, né? É ajustar para uma realidade específica. Tá bom? Ok, então tem uma... A gente partir para o nosso final, né, até pelo horário que a gente programou aí. O Manel Rodrigues colocou aqui, acho que deve ser CGU, né, que é a proposta com os conselhos de usuários dos serviços públicos. Poderia ser explorada nesse sentido, é uma alternativa, né? O professor José até está perguntando aí, creio que é CGU, correto, Manel? Puder dar um Sim, retorno? professor, eu digitei errado, eu estava querendo digitar rápido enquanto estava ocorrendo a fala e troquei as letras, desculpa. Não, tranquilo, Manel. Então, é uma possibilidade também, né? A gente verifica uma baixa participação social aí, principalmente nessa etapa de execução de serviços públicos. A gente já tem alguma participação no planejamento, que é pouco, quando fala nessa de execução é realmente quase que nula, né? Bom, então, assim, a gente tem aí um semestre corrido, tá, pessoal? Estamos chegando no final, tá todo mundo cansado, mas agora é a hora daquele sprint, né? Mais um pouquinho aí isso vai passar e a gente vai estar terminando esse curso aí com êxito, como eu falei lá no início dessa abertura, tá? Bom, então, queria agradecer novamente aí a todos os presentes, o Francisco, o Jurandir, o professor Daniel aí por ter aceitado novamente o convite aí de participar dessa introdução de Feprinar, e principalmente a vocês, né? Sejam bem-vindos aí, e tenhamos todos aí esse período, e qualquer coisa aí nós vamos conversando virtualmente, tá bom? Então, desejo a todos aí uma boa noite, um bom final de semana, e vamos lá, partir para a final. Obrigadão a todos novamente. Obrigado, professores. Boa noite. Aí, Daniel, pode ir para a gravação e depois envia para o Chico para a gente postar lá no ambiente, por favor.